Senhores, vamos então ao momento em que teremos aqui representantes das entidades, de cada entidade envolvidas neste evento, para responder aos principais questionamentos enviados pelos senhores no momento da inscrição. A gente fez uma seleção, foi feita uma seleção daquelas perguntas mais recorrentes, mais relevantes, mais abrangentes, que serão respondidas a partir de agora. As outras perguntas, as outras dúvidas que, porventura, vocês tenham escrito nos seus cartões, a gente pede a gentileza de, na saída, quando a gente terminar, entregar às nossas recepcionistas e elas serão respondidas posteriormente. Combinado? Então, eu gostaria de convidar aqui ao palco Ângela Castro, Deloitte, o Carlos Nascimento, Thomson Reuters, Carlos Roberto Fonseca Silveira, Odebrecht, Gisele Carneiro, EY, Jackson Rangel dos Santos, também no Odebrecht, Marcos Souza, Alcoa, o Marcos Vinícius, KPMG, e a Vitória, que já ficou aqui no palco, também da Thomson Reuters. Sim, podemos começar? Eu vou direcionando aqui as perguntas, mas claro que todos fiquem, por favor, totalmente à vontade para fazer qualquer complementação que julgarem necessária. A gente só pede, devido ao adiantado da hora, que vocês procurem responder, mas ser o mais breves possíveis. Então, começo, por favor, com Gisele, da EY. Que mudanças culturais o E-Social já promoveu nas empresas? Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre isso aqui, né, nas apresentações. Então, eu acho que não tem como a gente definir um padrão, né? Cada empresa vai ter as suas mudanças com base nas suas práticas e processos, né? Então, eu acho que o mais importante é fazer todo esse diagnóstico que nós recomendamos aqui, e aí serão identificadas necessidades de mudanças nos seus processos atualmente praticados. Isso, com certeza, vai impactar nas questões culturais da empresa. Dependendo da mudança que for necessária, isso vai ter um impacto cultural significativo. E aí vai em linha com o que nós falamos também, sempre que necessário, envolver a área de comunicação, tentar fazer isso da melhor forma, para que você consiga atingir o seu objetivo e causar o mínimo de desgaste possível com os seus profissionais, né, com os seus colaboradores. Não sei se eu respondi. Acredito que sim. Algum complemento? Não? Então, a segunda pergunta, eu gostaria de direcionar para Carlos Roberto e o Jackson, da Odebrecht. Como as empresas devem se preparar para organizar informações que vêm de diversas áreas? Esse é um grande desafio do projeto, né? Como foi falado aqui diversas vezes, o principal ponto é a comunicação, principalmente quando você trata de um projeto que envolve várias áreas, não só RH, né? Então, muito do trabalho que tem sido feito, pelo menos internamente lá, é justamente promover, através do comitê, ações que visem justamente permear toda a companhia da importância do trabalho de social. Então, basicamente, o que a gente tem feito é trabalhar muito na questão da comunicação e, lógico, na questão das adequações do sistema para promover essa integração. E olhando para o desafio, né, obviamente, do lado sistêmico, a gente tem alternativas aí de mercado, contando com uns players aí que estão fornecendo serviços para a gente, e a gente sabe que o desafio é enorme, né? Mas a gente conta que, fazendo um projeto alinhado com todos os negócios, os procedimentos das áreas, isso a gente deve entregar efetivamente o que o governo precisa. Agora, a gente realmente precisa da informação correta, né? Não há sistema que venha corrigir a origem do problema. Então, a gente acredita realmente que entra errado, sai errado, né? A questão do procedimento para buscar a informação correta lá na origem é primordial. Perfeito. Próxima pergunta para Marcos Vinícius, KPMG. Há necessidade das empresas validarem o cadastro dos empregados atuais com informações ainda não existentes ou as informações que vierem a ser demandadas no E-Social somente serão obrigatórias para as novas admissões? Essa é uma dúvida que está correndo bastante aí no mercado entre as empresas. Se aventou a possibilidade de que a validação do cadastro dos funcionários atuais ela seria mandatória somente em relação àquilo que já é obrigatório hoje. Mas as novas informações de cadastro, né, a gente até comentou aqui durante as apresentações, 160 campos aproximadamente para serem validados, só se deveria validar dos funcionários novos, né, e não dos funcionários atuais. Só que a Receita Federal até hoje nunca confirmou isso.
né, essa informação. Então, as empresas, na verdade, têm que trabalhar com a perspectiva de que tem que se validar os 160 campos de todo mundo. Perfeito. Victoria, Thomson Reuters. Os eventos não periódicos, S2280, atestado de saúde ocupacional, S2320, afastamento temporário, S2340, estabilidade, início, S2360, condição diferenciada de trabalho, início, S2600, trabalhador sem vínculo empregatício, início, possuem natureza, entre aspas, de eventos iniciais? A classificação dos eventos iniciais lidam mais com startup de carregar os dados iniciais para iniciar o não periódico, né? Quando entra na seara de afastamento, de acidente, nós já estamos falando dos não periódicos, que podem ocorrer a qualquer momento. Então, sua periodicidade, falando, por exemplo, de uma CAT, de um acidente de trabalho, que tem 24 horas para ser reportado, deve estar muito bem alinhado com tecnologia, muito bem comunicado com a área que demande essa necessidade para gerar essa informação que deve ser 24 horas no dia seguinte. Então, o mecanismo, o meio, isso até em termos de simplificação, na solução você consegue até parametrizar e definir quais são os critérios e o tempo e o momento de envio de determinados eventos pela sua característica. Nesse caso, a característica são não periódicos, que podem ocorrer aleatoriamente. Pois não. Se quiser complementar, fique Gisele. à vontade. Até porque nós estamos sendo bastante questionados em relação a esses eventos. Por que existe essa dúvida, né? Porque a ideia é justamente essa, que o não periódico ele alimente o RET, o Registro de Eventos Trabalhistas. Mas, para que ele alimente, eu tenho que ter uma informação prévia na carga inicial. Esse é o conceito que nós temos, né, considerando os 3 grandes blocos de eventos. E, por exemplo, o ASO, eu não tenho dentro da carga inicial, pelo menos considerando o último layout que nós temos divulgado no site da Social, eu não tenho mais os campos de ASO. Então, para eu ter essa informação dentro do social, né, de todos os meus empregados, não só os admitidos após o Go Live, teria que mandar uma carga, né? Isso considerando os campos que temos hoje, né? É a mesma coisa para afastamentos. Então, grande parte desses eventos, essa dúvida existe em relação a grande parte desses eventos, por não termos esses campos dentro dos eventos de carga inicial, né? Marcos? Eu queria complementar, gente, eu falei um pouco para vocês, olhando para sistema. Qual é o sistema de origem que vem esse tipo de dado? Que a gente não pode pensar que pode vir da folha de pagamento ou o seu sistema de medicina e segurança. Tem que ir de um lugar só. Então, a gente sabe que é mesclado a informação. Então, é importante vocês mapearem de onde vem, ok? Para você ter uma validação e também segurança de que a informação está indo corretamente. Ou seja, está dentro da mesma informação, que esteja na folha ou esteja aí no seu sistema de segurança e medicina e saúde, ok? Do trabalho. Ok, próxima pergunta, então, para 2 convidados, vai para a Ângela, da Deloitte, para o Marcos também, novamente, da Alcoa. O evento periódico S1200, remuneração do trabalhador, define que sejam informadas as remunerações de todos os trabalhadores, inclusive avulsos. Vocês entendem que deveria existir uma folha para autônomos? Bom, na realidade, não há uma definição de que tenha que ter uma folha de autônomos. Mas para a característica existente para esse processo, que nós estamos falando que tem uma remuneração, tem todos os impostos e tem também um líquido a pagar, tem que ser informado na CEFIP, tem uma DIRF que sustenta isso, precisa ter um controle. E esse controle, quando vem uma fiscalização, ele chama de folha de pagamento de autônomos. Então, a gente entende, sim, que tem que ter. E, principalmente agora, com o e-social, essas características do autônomo elas vão ficar muito mais visíveis. Ou seja, você apresenta essas informações e daí você pode, inclusive, ter uma caracterização de um profissional, de ter um vínculo empregatício, que já existe. Hoje já existe, mas fica muito mais visível com o e-social. Respondendo de uma forma bastante objetiva a pergunta, entendo que, sim, precisa ter uma folha de pagamento, porque o fiscal pode vir a pedir. E eu vejo isso muito claramente nas fiscalizações que os nossos clientes têm, seja do Ministério do Trabalho até do Ministério Público. Eles pedem esse controle, que tem uma característica de folha, pode não ter o nome, mas tem toda a característica. Como que fica para você lá na Alcoa, Marcos? Bom, na realidade, a gente já tem esse controle, né, chamado folha de pagamento,
até porque é uma obrigação acessória, né? E olhando para esse, desde 1943, né, que a CLT foi promulgada e tudo mais, é a primeira vez que a gente tem, né, um negócio chamado folha de pagamento regulamentada. Então, você vai ter para a CLT, lógico que para autônomo também. E aí é interessante essa visão de que o vínculo empregatício pode acontecer. Hoje a gente trata o autônomo como um pagamento, mas eu vou tratar no futuro, se ele for recorrente, como um empregado. E aí eu estou passível de integrá-lo como um CLTista, ok? E sofrer as sanções da lei. Nada mais O que acontece é que nas várias empresas ainda tem esse mito. Ele é autônomo, mas não necessariamente ele é um autônomo, porque se tem o processo de habitualidade, se você tem a pessoalidade e se você remunera, então tem que entender exatamente qual a característica do trabalhador e daí ter uma classificação. Ok. Marcos Vinícius, KPMG. Informações sobre medicina e segurança do trabalho requeridas nas tabelas S2280, S2320, S2325, S2330 poderiam conflitar com o Código de Ética do Médico, mais especificamente as informações sobre a CID, Classificação Internacional de Doenças, e a monitoração biológica dos ASUS. É assim. Essa é uma grande polêmica, né? Porque eu tive até a oportunidade, eu estava discutindo com um médico especialista em medicina do trabalho, e ele foi categórico em informar que ele não vai passar essa informação para o departamento de RH da empresa, porque a classificação internacional de doenças, na verdade, se ele faz essa classificação, ele está informando qual é a doença que o funcionário, que o paciente que está sendo atendido tem. E pelo Código de Ética do médico, essa informação é confidencial. Só poderia ser divulgada com a anuência do próprio empregado. Então, se o empregado não dar a anuência, ele não deveria informar. E ele já disse categoricamente, eu não vou passar, é um cliente nosso que a gente está assessorando. Aqui eu acho que a questão principal é o diálogo com a Receita Federal, no sentido de que essa informação não deveria ser mandatória, mas sim opcional. Naqueles casos em que a informação existe, ela ser prestada. Nos casos em que o médico não tem essa autorização para divulgação, não poderia ser obrigatória, a empresa não poderia ser punida por isso, né? Isso, até complementando a fala, a Receita Federal foi sensível a isso, né, entendeu esse pleito, e esse campo da informação quanto à CID agora deixou recentemente de ser obrigatório, passa a ser facultativo mediante autorização expressa do colaborador, e aí sim se preenche a informação. Foi uma mudança sensível mediante o pleito. Muito bem. Gisele. UI. O campo atividades desempenhadas no evento 2100, carga inicial, está diretamente vinculado ao PPP? Bom, acho que também vale contar uma historinha aí. Na primeira versão que foi divulgada, existia um evento específico, né, para atividades desempenhadas. Então, naquela ocasião, até na própria descrição do que deveria ser informado no evento, naquela ocasião, o entendimento era que sim, que aquele evento seria para substituir o PPP, consequentemente, a descrição das atividades seria para essa finalidade. Já na versão 1.1, mesmo, desde a minuta, esse evento foi eliminado e o campo de atividades desempenhadas ele passou a fazer parte do 2100, o cadastro do trabalhador, dentro das informações cadastrais. Então, e o PPP, ou seja, aí tomou-se a decisão de que o PPP não seria substituído pelo E-Social mais, né, ele será mantido com esse nome ou com outra nomenclatura, mas ele será mantido. E, a partir daí, o nosso entendimento foi de que mudou o propósito. Então, a partir daí, eu teria que informar as atividades mais para fins de detalhamento mesmo do cargo, para fins de evitar um problema de equiparação salarial ou evidenciar, né? E por esse caminho. Não sei se alguém gostaria de complementar. Então, passamos para a próxima pergunta, direcionada a Carlos Nascimento, Thomson Reuters. Será permitido às empresas corrigir as inconsistências de cadastro identificadas em nome do empregado ou somente este poderá fazer a correção ou eventual ajuste? Ok, bastante oportuno, até por conta da questão da pré-qualificação cadastral, que ainda não subiu, e é uma promessa que nas próximas semanas
isto seja efetivado realmente, mas lembrando que o E-Social joga no mesmo bojo o empregado, o empregador e o governo. Desta forma, existem certas informações que somente a pessoa física, o CPF do empregado, é que terá a autonomia de, junto ao órgão específico, fazer a alteração que for cabível. Pode citar, por exemplo, aqui um estado civil que seja alterado e que impacte numa alteração do CPF, por exemplo. Então, tem situações, tem informações que somente o segurado de direito é que poderá realizar a alteração. Muito embora isso esteja em discussão, porque fica bastante complicado. Imagina, o tempo que eles vão ter para liberar isso, o espaço para as pessoas irem nos órgãos para fazer os ajustes. Mas ainda está em discussão. Só, a título de informação, o INSS tem um setor, ele disponibiliza, né, um funcionário para ir às empresas para sanar o cadastro do CNIS. Isso daí não começou com o E-Social, isso aí é antigo. Então, você pode solicitar isso ao INSS. Então, já ajudaria com 33% dos seus problemas. Os outros 33% está com o Ministério do Trabalho e a Receita Federal. Então, já ajuda, ok? E é gratuito. Em complemento, oportuno às colocações dos colegas, mas lembrando que no processo comentado para pré-qualificação cadastral, o INSS, em reunião do GT 48, disse que haveria um contingente de servidores públicos previdenciários para ir às empresas. Parece que essa ideia foi abandonada no meio do caminho, você imagina, né? Que houve a demanda maior, né? Até hoje, nem o processo automatizado de qualificação foi evidenciado, né? E, assim, complementando, Ângela, você tem razão, tudo está em processo, né? Até a partir da publicação da versão 1.2, se for esta a definitiva, que a gente ouve falar em 1.5, né? Em sendo publicado a portaria, tudo está em processo. Então, na realidade, nós trabalhamos com a métrica e, por isso, a nossa solução está no estágio em que está, porque nós consideramos, no frigir dos ovos, a experiência de julho de 2009 até agora, com, no mínimo, 4 reuniões por ano, com todas as empresas, nos dá uma segurança de que algo próximo de 70%, 75%, 80% deste layout é sustentável. Então, falta agora a concepção final deste delta para que a solução seja entregue complementarmente, né? Mas, e aí, volto a insistir no ponto. Mesmo após esse passo, tudo isso resolvido, nós teremos aí um primeiro ano de amadurecimento. E, muito possivelmente, em 2016, nós estaremos reunidos de novo, falando daqueles acréscimos e incrementos que o modelo recebe. E que, consequentemente, vai nos impactar novamente, aí numa menor escala, muito possivelmente. Perfeito, vamos então à nossa última pergunta elencada para a Ângela, da Deloitte. Qual grande mudança no papel do RH? Olha, é substancial a mudança no papel. O que acontece? O RH, tudo o que aconteceu até então, em termos de SPED, aconteceu muito localizado. O que era fiscal aconteceu dentro da área fiscal, contábil dentro da área fiscal. Agora, do RH foi muito mais abrangente. Então, o RH passa a ser maestro dessa transformação, é uma transformação significativa. A gente viu que tem, influencia o executivo, influencia o CEO, influencia a governança, influencia todo o processo. Então, nós estamos falando de um maestro que tem que cuidar de todos os aspectos que nós vimos até agora, principalmente de 2. Para mim, é o multidisciplinar e o segundo é riscos. Multidisciplinar por quê? Está envolvendo todas as áreas, todo o canal de comunicação, ele passa a ter um papel diferenciado dentro do processo, ou seja, antes ele trabalhava com cliente interno, agora esse cliente passa a ser fornecedor de informações, então a conversa é outra. O que ele era par, ele passa a ter uma gestão sobre o processo e a responsabilidade sobre isso. Então, do outro aspecto, que é risco, ele tinha um risco que estava lá dentro da casa dele, administrado. Se viesse um fiscal, ele conseguia enxergar. E tudo acontecia até a data do fechamento da folha. Agora, tudo acontece no decorrer do processo. Então, quando a gente pega o envolvimento de tantas áreas, nós chegamos a citar em 9 áreas, tantos profissionais, e profissionais com conhecimento que hoje ainda não estão completamente prontos, os profissionais estão aprendendo a lidar com isso. Mas a visibilidade que tem desses riscos, há que se trabalhar de uma forma bastante forte, processos.
Então, o papel do RH passa a ser também de um PMO. Trabalhar com a gestão, a mudança da cultura, com a governança, e trabalhar isso de uma forma bastante objetiva, bastante direta. Porque nós falamos aqui claramente, tem que trabalhar com transparência, um outro aspecto é a integridade, ou seja, qual a qualidade das minhas informações, e um terceiro, tempestividade. Por mais que se prorrogue, o prazo está apertado para todo mundo, não tem jeito. Nós vimos aí o exemplo do case da Alcoa, mais de um ano. E as respostas me surpreenderam. Grande parte está dizendo, olha, eu estou no meio do processo, eu tenho mais um ano aí. Será que é isso? Eu ainda fiquei um pouco assustado, mas fiquei bastante contente com uma questão. Tem outras áreas envolvidas, porque os grandes fóruns que eu tenho participado, que eu tenho visto, era quase que exclusivo de RH. Tinha um ou outro de contabilidade, do fiscal, do financeiro, pouco mais de pessoas de TI, mas agora eu vi que tem bastante. Isso está querendo dizer o quê? Está dando uma outra resposta. Está saindo do ambiente de RH, de folha de pagamento, mais precisamente, está percorrendo toda a empresa. Então, a grande mudança para mim é o RH, o executivo de RH, o gestor de RH, ele passa a ser o maestro e é responsável por harmonizar todos esses processos. E complementando a fala, já que se falou de áreas, né, 9 áreas, citaram algumas áreas, não menos importante, eu gostaria de ratificar aqui, o envolvimento da área de engenharia, né? Por incrível que pareça, a engenharia ela tem tremenda responsabilidade quando está envolvido em obras. Está sendo solicitado informações do CNO, Cadastro Nacional de Obras, onde tem critérios e valores que, às vezes, a área de engenharia nem está sabendo de social. A mesma situação se aplica para a área de marketing, né? Quando tem um patrocínio de futebol, né? Falando de futebol profissional, que está amparado no e-social, e, eventualmente, marketing nem tem a noção que precisa avisar a área de RH, que precisa estar informando e prestando informação. E um recado geral, neste momento que se faz um prévio diagnóstico, neste momento, ele pode ser não aplicável, mas o nosso processo é vivo, o nosso controle, ele consegue identificar quando passará a existir. Então, nós até brincamos dentro do nosso grupo de NA, né, Saldanha? NA não se aplica, ele fala não ainda. Então, assim, é tudo importante. Tudo é questão de tempo. Exato. Então, é muito importante que a gente consiga, assim, ter um processo vivo, monitoramento contínuo e capacitação. Palavra-chave. É verdade o que você disse. É tudo muito vivo no que se refere ao e-social. Nós pegamos um case aqui com 6 mil empregados. Quem são impactados nesse processo? 6 mil empregados. Porque se ele tem um dia de atestado médico, ele tem que fornecer. Ele tem que ter um processo que permeie isso, que ele saiba. E o chefe dele tem que ter noção, através de indicadores, não sei de que forma, mas aí isso se constrói junto, e depende, obviamente, da empresa, depende da estrutura, depende da tecnologia empregada para os processos. Se constrói um processo que garanta que todas as informações cheguem para o RH, para que isso possa entregar e que possa, que essa visibilidade que vai ter não represente risco para a empresa. Só complementando aqui, essa questão que a Vitória colocou com relação a empresas de construção, por exemplo. A gente, enquanto TI da construtora Odebrecht, a gente trabalha com várias outras empresas além da construtora. Então, trabalhamos com empresas de óleo e gás, trabalhamos com empresas de segmento ambiental, né, Sucralco, enfim. E cada uma tem uma particularidade específica no trato dessa questão da folha de pagamento e no ciclo realmente da empresa. Por exemplo, para uma empresa de construção, de uma semana para outra, você tem que admitir 100 pessoas, né? Porque já estamos no pico de uma obra. Então, como é que a gente vai conseguir? Esse é um grande desafio que a gente tem debatido bastante internamente. Como é que a gente vai conseguir, dentro de um curto espaço de tempo, né, conseguir cumprir tudo que o E-Social se propõe? E sem impactar o negócio. Sem impactar o negócio. Inclusive, essa questão do envolvimento da área de engenharia. Toda a equipe da obra tem que estar ciente de que não pode simplesmente de um dia para o outro, de uma semana para outra, olha, quero mais 100 integrantes aqui amanhã. Não, tem todo um processo, tem todo um caminho antes da integralização desse pessoal. O SLA interno. O SLA interno. Esse é um grande desafio. Marcos? Colocar isso na cabeça do pessoal. Na verdade, é só para complementar o NA, né? Não ainda, né?
Quando a gente começou a mapear a história dos eventos, né, a gente começou a mapear com sentimento, né? Larga disso. Sentimento não vai dar em nada. Você tem que ir com a lógica, né? Então, a gente começa a olhar 2.340 eventos que participam do processo, e eu tinha deixado de lado alguns. Aí, quando meu amigo Saldanha falou do ONA, não ainda, né? Aí eu falei, deixa eu revisar o negócio. Realmente, meu amigo tinha razão. Na realidade, não é ainda. Eu já tinha, mas não sabia. Então, assim, eu não tinha conhecimento do processo. Então, gente, de novo, um puxão de orelha. Volta para as suas áreas, realmente tenha conhecimento do negócio e depois você coloca o ticketzinho, não ainda ou realmente está ok. Ok? Então, essa é a mensagem que eu quero dar aqui nesse sentido. Para complementar o que eles acabaram de falar, isso é muito comum. Então, às vezes a gente começa um projeto, a gente faz o checklist, mas quando você vai olhar, ou seja, tem patrocínio? Ah, não tem. Você vai olhar contabilidade? Tem. Mas os envolvidos não tinham conhecimento disso. Então, esse tipo de problema é muito comum da gente identificar. Então, não dá para se prender só em informação. A gente tem que buscar mesmo na contabilidade, os recursos que tivermos disponíveis. Então, acho que a mensagem final aqui para todos é: vamos aproveitar da melhor maneira essa dilatação de prazo, torná-la de forma favorável para trabalhar no quesito objetivo que o governo preza, que é a qualidade da informação. E, para nós, é tão importante quanto ter a qualidade da informação, porque nós podemos ser penalizados olhando pelo período, e falando de dados de folha, não são só 5 anos, todos nós sabemos, é muito maior, né? Obrigada. Muito bem. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação, pela valiosa contribuição de todos vocês nessa segunda conferência E-Social. A gente espera ter contribuído e ter elucidado aí as principais perguntas e questionamentos de vocês. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes nesse nosso evento e a todo mundo que nos acompanhou também via web. Outro recorde batido, 460 pessoas aí ao redor do mundo, mais pessoas pela internet do que presencial, é a tendência. Então, muitíssimo obrigado a todos e a gente se encontra num próximo evento. Boa noite. Boa noite.